Fala pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a terceira semana do PET. Vamos lá. Unidade temática, totalitarismo e conflitos mundiais, então vamos falar das guerras. Objetivo de conhecimento, objeto de conhecimento. A emergência do fascismo, do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, judeus e outras vítimas do Holocausto. Habilidades, descrever e contextualizar os processos da emergência do fascismo e do nazismo, a consolidação dos estados totalitários e as práticas de extermínio, como o Holocausto, trazendo a reflexão para as tendências totalitárias na contemporaneidade. Isso aqui, ó, esse final aqui que é o mais importante para mim. Trazer reflexão para as tendências totalitárias na contemporaneidade. Hoje em dia, atualmente, vários partidos eles estão tendo essas ideias de extrema direita, nacionalismo, essa parte de perseguição às minorias. As minorias, quando a gente fala de homossexuais, de ciganos, de pessoas que vêm de fora do país, que isso a gente chama de xenofobia e tal. Então tomem muito cuidado com isso, porque vários partidos, vários políticos, eles têm essas ideias hoje em dia. E isso é muito perigoso, certo? E isso a gente vai ver aqui até na história o que aconteceu com essas pessoas que tinham esse tipo de pensamento, né? O que aconteceu com elas e o que aconteceu com as pessoas que lutaram para se libertar dessa perseguição que eles começaram a realizar com as minorias. Conteúdos relacionados. Acho que o pessoal não teve tempo para preencher isso aqui. Interdisciplinaridade, arte e ensino religioso. Bom, aqui a gente vai falar dos judeus, né? A arte a gente pode falar de algumas obras de alguns autores também, como Picasso. Então, atividades aqui, ó. Após a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29 nos Estados Unidos, uma onda de insatisfação popular tomou conta da Europa e começou a ameaçar a elite dominante. Estes, por sua vez, temiam que essa movimentação resultasse no crescimento da Revolução Socialista, exemplo que vinha acontecendo com a União Soviética. Diante desse cenário, que surgiu o nazifascismo, leia a matéria ao lado e em seguida responda as questões. Então aqui está falando do movimento dos bolcheviques, né, na 1917, que foi a Revolução Russa, né, que transformou a Rússia em União Soviética. Vamos para as questões. Em que contexto surgiram os movimentos? Então o contexto, esses movimentos que ele está falando, que é o nazifascismo e também o movimento socialista, aconteceu pós Primeira Guerra Mundial, certo? Então o contexto foi o quê? Pós Primeira Guerra, depois veio a crise de 1929, fez com que boa parte da população da Europa ficasse muito pobre e houvesse escassez de alimento. Então eles tinham fome, né? Obviamente, porque eles não tinham emprego e também não tinham alimento. A economia estava muito fraca na Europa. Então acaba com que várias pessoas não tinham onde morar, não tinham o que comer, então o desespero meio que tomou conta. Foi nesse contexto que esses partidos de extrema direita e também o Partido Socialista da Rússia, né, começou a ganhar força na Europa. Quais países protagonizaram o surgimento desse movimento? Bom, os países foram Itália, Alemanha e União Soviética, tanto o movimento nazifascista como o movimento socialista. Quais os principais líderes desse movimento? Bom, na Itália a gente tinha o Benito Mussolini, na Alemanha o Adolf Hitler e na União Soviética primeiro foi o Lenin, né, e depois o Stalin. 2. As imagens abaixo trazem características do movimento nazista implantado por Hitler na Alemanha. Então o que a gente pode observar na imagem aqui, ó? A resolução está bem baixa também das imagens, mas dá para ver aqui, ó, essas aqui são as bandeiras do nazismo, né? Aqui no centro não dá para ver, mas tem a suástica, né, que é aquela cruz parecendo uma hélice de avião. Aqui você pode observar todas as pessoas estão com capacete, então são todos soldados. E aqui no centro, ó, possivelmente o Hitler está fazendo um discurso. Então você vê que essa foto é bem emblemática porque, ó,
tropas nazistas aguardam o pronunciamento de Adolf Hitler. Então o que acontece? Ele obviamente vai fazer um discurso nacionalista, exacerbado, né? O que é exacerbado? Falar que a Alemanha está acima de tudo, que eles são de uma raça superior, que os judeus e os demais povos que fizeram com que a Alemanha se encontrasse numa situação deplorável, de fome, de falta de emprego, etc. Então ele culpa as outras nações, culpa esses outros povos, as minorias, os judeus, os homossexuais, os ciganos. Eles culpam eles por a Alemanha estar desse jeito. Tá no caso, tá na pobreza, tá sem emprego, etc. E isso faz com que ele ganhe força, e a partir do momento que a economia foi melhorando através de algumas políticas econômicas adotadas por ele, a população começou a acreditar nele cegamente, certo? A imagem 2 aqui, ó, algumas pessoas marchando com as bandeiras nazistas, né? A parada de nazistas organizada em Viena, na Áustria, depois que o país foi anexado à Alemanha. Então isso aqui, ó, foi quando a Alemanha, ela, entre aspas, invadiu a Áustria, meio que como se anexasse o país à Alemanha, e acabou que a Áustria não resistiu. Inclusive, ela gostaria que fosse anexada à Alemanha, então formou um país só. Daí a Alemanha foi fazendo isso com vários outros países. E quando chegou e invadiu a Polônia, daí a Inglaterra com a França falaram assim, ó, se vocês invadirem a Polônia, a gente vai decretar a guerra. Foi o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Observe as imagens e, com a ajuda do livro didático que consegue na internet, liste as principais características do nazismo presentes nas imagens. Então o que você pode ver aqui? Ó? Todo mundo com a bandeira, uniformizado, certo? Tipo, como se fosse armado para a guerra, né? Aqui não tanto, né? Porque tinha algumas pessoas aqui que não estão com uniformes e tal, mas você vê que as duas fotos tem algum símbolo ou alguma pessoa que faça parte do exército. Que todos têm a bandeira. Então você vê que isso também é um aspecto nacionalista. É uma coisa que Hitler pregava muito, que a população alemã era superior às outras populações do mundo. 3. Observe a imagem abaixo, elas trazem cenas rotineiras de campos de concentração na Alemanha. Então o que é um campo de concentração? Hitler, ele teve uma ideia de quê? De aprisionar os judeus, ciganos e homossexuais. E ele culpava os judeus por ter quebrado a Alemanha, porque a boa parte dos judeus eram bancários. Eles tinham banco, emprestavam dinheiro e tal. E com isso, o Hitler ele criticava os judeus por terem boa parte da economia da Europa, que é uma coisa que era mentira, não era verdade isso. Então, o que ele fez? Ele fez uma coisa que ele tirou os judeus das cidades e começou a mandar eles para campos de concentração. O que eles faziam em campos de concentração? Eles produziam armamento para os soldados alemães. Eles eram como se fossem escravos dentro de algumas fazendas. E só que as condições eram desumanas, eles passavam frio, eles não tinham o que comer, muitos comiam o próprio couro do cinto, do sapato, porque morriam de fome, entendeu? Eles não tomavam banho, então as condições ali eram totalmente deploráveis, certo? E obviamente só de ver as imagens você vê que todos estão muito magros. Tem alguns depoimentos de pessoas que pesavam 80, 90 quilos, que em algumas fotos estavam com 30 quilos, 25 quilos. Então, vários experimentos também médicos eram feitos, tipo transplantes, tirava o braço de um prisioneiro, colocava no outro, jogava eles na água fria para ver até quando o corpo conseguia resistir, até eles morrerem. Então era terrível as condições de campos de concentração. Certo? Então isso aí foi o destino de boa parte dos judeus na época. Aqui ó, outras imagens, ó, de crianças também eram mandadas, mulheres. Isso aqui é onde eles dormiam.
essa parte que estavam sentados aqui no centro era o aquecimento. Então eles, aqui atrás você vê que tem uma fornalha, né? Eles queimavam lenha aqui e a fumaça passava aqui até subir na chaminé. Por isso que eles amontoavam aqui no centro para se aquecer no inverno. E o inverno na Polônia, que é o maior campo de concentração, que é Auschwitz, fazia menos 10, menos 15 graus no inverno. Então eles não tinham roupas para suportar isso. Muitos morriam de frio. As imagens 1, 2, 3 mostram prisioneiros em campos de concentração na Alemanha nazista. A partir das imagens identifica o que eram esses campos e qual o seu principal objetivo. Então foi aquilo que eu falei. Os objetivos dos campos eram aprisionar os judeus, separar eles da sociedade, fazer com que eles trabalhassem como escravos. E totalmente subhumano as condições de vida dessas pessoas lá. Então eles produziam armamento, eles produziam tanques, produziam aviões, bombas, etc. E as pessoas que já eram doentes, mais velhas ou muito jovens já eram mandados nas câmaras de gás, né? Que foi o Hitler chamou de solução final, que foi a morte em massa dos judeus, né? Para tentar encobrir isso quando ele estava perdendo a guerra. Eles colocavam as pessoas em compartimentos, falavam para elas que elas iam tomar banho, daí elas tiravam a roupa, colocavam no vestiário, entravam dentro desse compartimento pensando que ia tomar banho. Os nazistas iam lá e injetavam um gás letal. E aí todos morriam, daí os corpos deles eram queimados. B. A partir da análise das imagens, descreva como deveria ser a vida nos campos de concentração. Eu não preciso nem responder, né, galera? Então, cada um faz o que entendeu o que eu falei das imagens. Por que a população não se revoltava contra esse tipo de ação? Bom, algumas revoltas obviamente aconteceram, mas eram pessoas simples, eram pessoas tipo, civis, não eram, a grande parte deles eram famílias normais, então eles eram mandados para lá. Eles, na verdade, os nazistas enganavam eles. Os nazistas normalmente falavam que eles iam conseguir um emprego, que eram para eles saírem da cidade e tal. E acaba que eles eram aprisionados. Então eles acreditavam naquela promessa de emprego, acreditavam naquela promessa que os nazistas faziam, que eles iam mudar de vida e tal. E eles eram colocados em trens e eram enviados para campos de concentração. Então, quando eles chegavam lá, eles já eram separados da família, né? Os homens iam para um lado, as mulheres e as crianças para os outros, para o outro lado, para outros pavilhões, né? E muitos já acabavam morrendo quando chegavam mesmo. Então era uma situação bem triste. Se vocês quiserem assistir um filme, eu aconselho assistir O Garoto do Pijama Listrado. Muito bom e fala sobre esse tema do Holocausto alemão, que é bem triste. Bem triste na história. Então esses movimentos de extrema direita hoje em dia, eles terminam dessa forma normalmente, ó. Com pessoas mortas, com perseguição, com sofrimento, com tortura. Então não é uma coisa legal, entendeu? Toda vez que você vê uma pessoa falar que pra você combater a violência você tem que matar o outro, que a polícia tem que matar bandido, que a pessoa tem que ser presa, não acredita nisso, cara. Não é assim a solução, entendeu? Só vai gerar mais revolta. Então, se você for pensar na política hoje em dia, tenta votar numa pessoa que queira investir na educação, que queira trazer melhores condições de vida para as pessoas pobres, entendeu? E foge dessas pessoas que querem armar o Brasil, colocar arma na casa de todo mundo, que fala que bandido bom é bandido morto. Isso não existe, gente. Isso aí, boa parte das pessoas que estão presas hoje, grande parte das pessoas presas são pessoas que cometeram crimes pequenos e nem foram julgados ainda. Então você vê que às vezes a pessoa estava roubando, ou estava traficando, ou estava vendendo droga porque não tinha outra solução. Tinha que trazer um pão para dentro de casa, entendeu? Então você vê que boa parte hoje da população que vai presa é a população pobre, população de periferia. Então, se não melhorar a vida dessas pessoas, obviamente vai continuar o crime, entendeu? É uma consequência do outro. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês a responder as questões aí. São bem simples até de responder, não são tão complexas. E até a próxima semana, a quarta semana, viu?
Bom final de semana para todos e até a próxima.